Bom, e o recém-possado presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que não há crise entre os poderes. A declaração ocorreu em uma coletiva de imprensa hoje à tarde. Nesta semana, o STF definiu critérios que faltavam depois de derrubar o marco temporal. Ao mesmo tempo, o Senado aprovou um projeto de lei totalmente oposto ao que a Corte estabeleceu. Eu, honesto e sinceramente, diria que não vejo crise. O que existe, como em qualquer democracia, é a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa fé. E disso eu não tenho nenhuma dúvida que acontecerá. Antes de jogar para o Alexandre... Pequena falha minha, falei ex-diretor do Datafolha. Correção feita no momento do comentário, acontecem esses pequenos deslizes, então correção feita ex-diretor do Datafolha. Perfeito. Agora sim, Alexandre Garcia, quero te ouvir em relação a essa fala do ministro Moraes, dizendo que não há crise entre os poderes. Queria trazer novamente, quero te ouvir sobre essa discussão, esse impasse jurídico agora que temos em relação ao marco temporal, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da tese do marco temporal. O Congresso Nacional vota a favor do marco temporal. Esse projeto de lei ainda precisa passar por sanção presidencial, mas o fato é que agora temos aí esse impasse, né, Alexandre? O Supremo decidindo de uma forma e o Legislativo, que é o legítimo representante do povo brasileiro, decidindo de uma maneira diametralmente oposta, né, ao Supremo Tribunal Federal. E agora? Pois é, isso que está aparecendo aí de aborto, de marco temporal, de droga, é só a pontinha do iceberg, né? O contexto todo é o Supremo legislando em lugar do Poder Legislativo. Óbvio, o Poder Legislativo legisla, o Poder Judiciário julga, né? Só tem que julgar, não tem que inventar nada, né? Olha, eu sempre lembro do discurso de posse do então presidente do Supremo, Luiz Fux, em que ele disse, olha, o que está atrapalhando o Supremo, o que está destruindo o Supremo, ele falou em ação deletéria, o que está destruindo o Supremo são os pequenos partidos que não têm voto na Câmara e no Senado e que, não tendo voto nos plenários, recorrem ao Supremo como seu braço forte para substituir o voto. Ora, o Supremo não pode substituir o voto no Legislativo. E quando o Legislativo não vota, é porque não quer deliberar sobre o assunto. Se a questão do aborto está parada no Legislativo, não significa que haja um vacatio legis, né? Um vácuo de legislação que o Supremo tenha que preencher. Mas o Supremo, antes da Constituição de 88, eu lembro disso, que eu cobria Supremo, quando algum partido político recorria ao Supremo, o Supremo devolvia a ação com um nomezinho, com uma justificativa em latim, né? Interna corporis. Esse é um assunto que tem que ser resolvido dentro do corpo legislativo e não aqui no Supremo. Mas depois veio a Constituição de 88, o artigo 5º e o inciso 35, que diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Aí o partido político, o PSOL, a Rede, né, que são os que mais usam o Supremo porque tem pouco voto, recorrem ao Supremo e o Supremo, a gente não pode recusar. Só que o Supremo tem feito isso com uma satisfação quase militante, não? Uma satisfação ativista política, né? Parece que gosta de passar por cima do Congresso Nacional. E o Congresso sentiu isso. Então essa ponta, essa parte do iceberg que está acima da superfície, está mostrando que o Senado, a Câmara antes e o Senado depois, por 43 votos a 21, é capaz de declarar urgência e depois declarar que vale o que está escrito na Constituição, que o marco temporal é 5 de outubro de 1988. Agora tem 300 assinaturas pedindo urgência para o Estatuto do Nascituro, que confirma a Constituição. O Congresso apenas está confirmando a Constituição. Aqui no caput do artigo 5º, aponta que o primeiro direito é o direito à vida.
O segundo artigo do Código Civil diz que o Estado garantirá os direitos do nascituro desde a concepção. Meu Deus do céu, está lá. Então, tratem de conquistar votos de deputados e senadores e mudar a lei. A mesma coisa nessa questão de droga. De onde é que tiraram que pode transportar até 60 gramas de maconha? Então, isso irrita o Congresso Nacional, os representantes do povo, e agora, uma geração jovem, liderada por jovens aí de 40 anos, mobilizaram as frentes, 17 frentes unidas, dizem que são quase 400 votos, não é pouco. Estão reagindo em busca das prerrogativas da competência, que está lá no artigo 49, inciso talvez 11, no artigo 49, que diz que é prerrogativa da Câmara defender a sua competência, da Câmara e do Senado. Não pode abrir mão do que está determinado na Constituição, que é legislar. Então há, sim, uma crise, porque há um poder que está entrando sobre o outro, quando deveria ser o poder de intérprete da Constituição. E mais do que isso, dentro na interpretação da Constituição, as pessoas estão vendo coisas, eu não sei como é que a Associação de Magistrados Brasileiros vê isso, o juiz natural, a iniciativa do Ministério Público, a inércia do juiz, o direito amplo de defesa. A gente está vendo todos os dias. Só não vê aquele pessoal da entrevista coletiva em que ninguém fez a pergunta que a Ana Paula lembrou que devia ter sido feita. Bom, Ana, na coletiva de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que a primeira pauta que vai ser priorizada na sua gestão trata da questão prisional, mas ele acabou não dando muito detalhe sobre como é que vai ser aí essa primeira pauta que ele vai priorizar. Além disso, disse que não existe uma crise entre os poderes, o que mostra, um descolamento de uma pessoa que está encastelada no seu gabinete em Brasília e não consegue enxergar a realidade que a gente está vivendo nesse país, nesse atual momento de estado de exceção, né, Ana? Totalmente, Paula. E esse descolamento ficou muito óbvio nessa festa, né? Essa turma aí engravatada e que vive de conchavos com o judiciário, porque tem muitos inquéritos exatamente nas mesas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa pauta sobre o desencarceramento, o encarceramento, você mencionou e veio aqui à cabeça o que a advogada Larissa Araújo disse na sustentação oral dela de um dos réus do 8 de janeiro, disse com muito respeito, mas que chamou a atenção do que é óbvio hoje para todos nós, que ela fala, bom, a sensação que a gente tem no caso das solturas dos presos eu gostei de você, você está solto. Eu não gostei de você, fica aí mais um pouco. Que não tem critério, não tem embasamento legal nenhum, Não tem as leis, elas não são aplicadas da mesma maneira. Primeiro que as leis são aplicadas com uma deturpação gigantesca, golpe de Estado. O próprio ministro da Defesa, ontem, o Múcio Monteiro, disse que não tem essa de golpe de Estado, não teve tanque, não teve exército, não tinha um líder, não tinha o povo tomando os poderes, os políticos ali também encampando esse suposto golpe de Estado. Foi um baita balde de água fria nessa narrativa. Impressionante como que o ministro Barroso, ele não apenas minimiza essa crise entre o legislativo e o judiciário, mas insiste no discurso político, no discurso ativista da tal Constituição viva, o organismo vivo que ele vê na Constituição e que é brutalmente condenado pelos constitucionalistas e originalistas que ele, inclusive, cita como juízes da Suprema Corte Americana. O próprio juiz
Antonin Scalia falava, não existe essa de Constituição viva, a Constituição é um documento morto, está ali, o preto no branco. Se vocês quiserem mudar alguma lei, é preciso que isso deva ser feito através do Congresso. Para finalizar, Paula, o ministro Gilmar Mendes estava na festa aí, né, bebendo, rindo, na cerimônia de posse deu um abraço longo no ministro Barroso. Eu busquei aqui algumas conversas, digamos assim, entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso no passado. Eu vou trazer uma de 2017. O Barroso disse para o Gilmar Mendes: o senhor tem parceria com a leniência com crimes de colarinho branco. Isso é uma denúncia grave, né? O senhor solta os corruptos que cometem crimes com o dinheiro público. Isso em 2017. Em 2018, o Barroso disse para o Gilmar Mendes: Vossa Excelência é uma pessoa horrível, é uma desonra para este tribunal, com o seu temperamento agressivo, grosseiro e rude. E tem também, né, aquela famosa: o senhor é uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Eu acho que a mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, acho que essa frase pode ser resumida nas cenas que nós vimos da festinha de ontem.